Eu vou ser breve e objetivo aqui no que vai ser falado. Presta atenção, fica até o final. De forma simples e humilde, fica no vídeo até o final. Você que guarda o domingo como um dia santo, você que guarda o sábado como um mandamento santo, esse vídeo está completo e não sai dele por nada. O pastor Eliazar, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, responde um padre da Igreja Católica, e você vai ver esse vídeo aqui também, neste exato momento, tá bom? E ele vai apresentar documentos importantes a qual eu nunca havia visto. Então, na história você vai ver a mudança que aconteceu do sábado para o domingo. De forma simples, eu sei que você é de uma outra religião, eu sei que tem amigos que fazem parte de outra denominação, até mesmo que é católico. Não sai, fica até o final. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo completo aqui nos comentários para que você possa acompanhar na íntegra. E tem bônus para você aí. Tem bônus. Quais são esses bônus? Você vai encontrar o link na descrição do vídeo do pastor Eliazar. E esses documentos você vai poder compartilhar para outras pessoas, dar palestra nas igrejas também. Olha só, acompanha aí, fica no vídeo até o final. E que Deus ele te abençoe. Não sai, porque o vídeo está quente. Está pegando fogo, tá bom? Então, acompanhe aí neste exato momento. Dia do Senhor não é o sábado? Não, meu filho. Dia do Senhor é o domingo. Então nós notamos que o fato dele dizer assim, guarde o sábado, é porque haviam pessoas que guardavam o sábado. Haviam pessoas que guardavam o sábado. Olha esse outro texto. As Constituições Apostólicas, um documento cristão escrito na Síria por volta de 250 depois de Cristo, prescrevia a guarda do sábado, tanto do sábado quanto do domingo. E olha, diz assim, olha, guardar o festival do sábado, o sétimo dia, e do dia do Senhor, o domingo, porque o primeiro é o memorial da criação e o último da ressurreição. Deixe-se que os escravos trabalhem 5 dias, mas no dia do sábado, o sétimo dia, e no dia do domingo, o dia do Senhor, conforme eles dizem aqui, que eles tenham folga para irem à igreja para a instrução em piedade. Então você vai perceber que havia 2 dias de culto aqui para a região, dia de sábado e dia de domingo. A gente vai perceber que não foi assim, olha, Jesus morreu, ressuscitou e a igreja então disse, agora vamos guardar o domingo. Não. Um grupo começou a guardar o domingo. As igrejas guardavam o sábado e aos poucos, como você pode ver aqui, não foi assim, uma substituição brusca. Algumas pessoas até, por não conhecerem a história, dizem assim, foi a partir de Constantino que passou a guardar o domingo. Não, foi algo paulatino. Constantino tem importância, e nós citamos Constantino, e é verdade, por causa dos decretos. E a gente vai chegar lá, porque Constantino ele chega a decretar. Mas antes de Constantino, já pessoas guardavam o domingo e guardavam o sábado também. Não era proibido guardar o sábado. Havia até um incentivo a que se guardasse o sábado, depois guarda também o domingo, foi colocando o domingo como um dia mais importante, e por fim, porque, gente, é um passo após o outro. Primeiro era o sábado, o dia do Senhor, os apóstolos guardavam o sábado, e tem um padre que fala isso, eu vou mostrar aqui, está documentado. Era o sábado, o dia do Senhor. Depois vamos introduzir também o domingo, para se afastar do judaísmo. Por fim, qual é o próximo passo? Tira o sábado e deixa só o domingo. Não é uma substituição da noite para o dia. Primeiro você introduz um, depois vai os dois juntos, depois tira aquele que já estava. E foi assim que aconteceu. E eu vou mostrar com documentos aqui. Vamos ver o próximo texto. A partir de Constantino, então, nós temos os decretos. Constantino, ele chega e diz o seguinte, que os magistrados e o povo que reside nas cidades descansem no venerável dia do sol, o domingo, e que todas as oficinas sejam fechadas. No campo, porém, que as pessoas ocupadas na agricultura possam livre e legalmente continuar suas atividades, porque a miúde sucede que nenhum outro dia é mais adequado para a semeadura do cereal ou para o cultivo das vinhas. Para que não seja perdido pela negligência o momento oportuno para tais operações, que é concedido pela munificência do céu. Então aqui, a partir de Constantino, nós temos decreto. Lembra que eu falei do passo a passo? Primeiro, era o sábado, o dia do Senhor.
Aí, para afastar-se do judaísmo, não, domingo, dia que Jesus ressuscitou, mas guarda também o sábado, gente, olha, guardem o sábado e também guardem o domingo. Depois tem textos já dizendo assim, olha, domingo, o dia mais importante, inclusive. E aí vai, até que chega, então, o momento em que se torna lei. É para observar o domingo, o venerável dia do sol. Isso aqui foi o próprio Constantino quem escreveu, está aí a referência. Mesmo assim, diante dos decretos de Constantino, haviam pessoas que guardavam o sábado. Deus sempre teve seus filhos, mesmo com os decretos sendo dados por Constantino. Olha o que diz esse texto. João Crisóstomo, que viveu entre 347 e 407 d.C., ele diz assim: agora há muitos entre nós que jejuam no mesmo dia que os judeus e guardam os sábados da mesma maneira, e nós suportamos isso nobremente ou antes ignóbil e desprezivelmente. Então há um reconhecimento aqui por João Crisóstomo que havia sim cristãos que guardavam o sábado como judeus. Estavam ali observando, não trabalhavam no sábado. Por quê? Porque esse era o mandamento. Então dizia assim, os cristãos guardavam o domingo no começo logo. Não, não é bem assim não. Tá? Foi sendo infiltrado devagarzinho até tornar-se lei. Olha esse outro texto. Por sorte não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Uau! Aqui nós temos um texto assim um tanto forte, eu diria até antissemita, não é verdade? Um texto assim bem pesado, onde ele diz assim, os detestáveis judeus, que nós temos um dia diferente. Perceba que os cristãos, eles queriam se afastar dos judeus nesse quesito. Ademais, aquela visão de que os judeus mataram Jesus, mataram o nosso Salvador, fez com que vários cristãos detestassem judeus, e você vai ver durante as cruzadas, durante a Idade Média, o ódio que foi crescente até chegar na Segunda Guerra Mundial, e a gente vê o absurdo que foi. Mas perseguição aos judeus por parte dos cristãos, assim que os cristãos ficaram mais fortes do que o judaísmo, ela sempre ocorreu, tá? Você sabe, no começo, os cristãos foram muito perseguidos pelos judeus, né? Logo no início, você pega o livro de Atos, você vai ver a perseguição que foi aos apóstolos, e a igreja cristã que estava surgindo, ela foi muito perseguida. Depois os cristãos foram perseguidos pelos romanos, que olhavam para os cristãos como uma seita dentro do judaísmo, e uma seita até perigosa, esse negócio de celebrar a Santa Ceia, o pão, o vinho, representa a carne, o sangue de Jesus, aquilo ali era muito estranho para um romano, então eles diziam, isso é uma seita até perigosa, e perseguiam os cristãos. Quando o cristianismo vem a se tornar uma religião oficial dentro do Império Romano, agora passa a perseguir. Vamos perseguir quem perseguiu a gente. Então, você percebe isso nitidamente nas falas de Eusébio de Cesareia, quando ele fala, nós temos um dia diferente, esses detestáveis judeus. Uau! E agora nós temos mais um decreto. Nós temos aquele primeiro de Constantino, e veja esse outro decreto do concílio de Laodiceia que diz assim, os cristãos não judaizarão, nem ficarão ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Porém, o dia do Senhor, domingo, eles honrarão especialmente. E sendo cristãos, se possível, não farão nenhum trabalho nesse dia. Se, porém, forem encontrados judaizando, serão separados de Cristo. Opa! Vocês estão percebendo como eu estou colocando aqui, passo a passo, como a coisa foi acontecendo? Primeiro nós temos o sábado, e aí nós temos um afastamento do sábado, porque é judaizante, esses detestáveis judeus e etc. E para não ser perseguido, vamos introduzir aqui o domingo. E aí você tem vários textos, olha, guarda o sábado e guarda também o domingo, olha, vão trabalhar só 5 dias, tá? E no sábado e no domingo vocês vão descansar. Depois textos como, o domingo é mais importante de todos os dias, você guarda o sábado e o domingo, mas o domingo, olha, é o mais importante. E aí, por fim, o decreto, olha, é para guardar o domingo, é obrigatória a observância do domingo, chega Constantino dando o decreto, dizendo, olha, esse dia, e aí vem o concílio de Laodiceia. Não é agora obrigatório somente guardar o domingo, mas agora já é proibido guardar o sábado. Percebeu? Até então era tolerado. Não, você guarda o sábado, guarda o domingo. Agora, olha, o domingo é mais importante. Agora é obrigatório guardar o domingo. Agora é proibido guardar o sábado. Isso não se pode negar. O que eu estou mostrando aqui está documentado na história. Então, o sábado ele foi sendo substituído pelo domingo, a ponto de ser obrigatória a observância do domingo e a proibição à guarda do sábado. Se fosse encontrado judaizando, seria então separado de Cristo, posteriormente perseguido. Mesmo assim,
diante das proibições e dos decretos, Deus sempre teve um povo que observou os seus mandamentos ao longo da era, de todas as eras. E eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar vários textos ao longo de todos os séculos, onde os cristãos continuaram observando o sábado, vários cristãos. Então, nós temos, vocês já viram o passo a passo, mas eu quero mostrar, mas e depois que tornou-se obrigatória a guarda do domingo? Será que ninguém mais guardou o sábado? Deus sempre teve seus filhos que continuaram guardando o sábado, enquanto a igreja cristã existia. Eu quero mostrar esses textos para vocês. O sábado na era cristã. Muito bem, olha o que diz este documento de 1701, Diálogos do Dia do Senhor. Os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoção e sermões. Eles receberam essa prática dos apóstolos, conforme vários escritos para esse fim. Então, os cristãos no século II guardavam o sábado e receberam isso de quem? Dos apóstolos. Século II ainda. Orígenes, ele diz o seguinte: abandonando, portanto, a observância judaica do sábado, vamos ver que tipo de observância do sábado é esperado do cristão. No dia de sábado, nenhuma atividade mundana deveria ser feita. Se, portanto, desistindo de todas as obras mundanas e não fazendo nada mundano, mas estando livre para as obras espirituais, você vem à igreja, ouve as leituras divinas e discussões e pensa nas coisas celestiais, dá atenção à vida futura, mantém diante dos seus olhos o julgamento vindouro, desconsidera as coisas presentes e visíveis em favor do invisível e do futuro. Esta é a observância do sábado cristão. Então, Orígenes aqui está tratando da diferença do sábado cristão para o sábado judeu. Olha, ele começa dizendo, abandonando, portanto, a observância judaica do sábado, vamos ver que tipo de observância do sábado é esperado do cristão. Então, Orígenes, ele escreve assim, olha, nós temos uma forma judaica de observar o sábado, mas deixa eu dizer para vocês como é que os cristãos devem observar. E aí ele vai dizer como que deve ser, isso aí no século II, tá? Século III. Pelo ano 225 depois de Cristo, havia várias dioceses ou associações da Igreja Oriental que guardavam o sábado desde a Palestina até a Índia. Opa! Século III, haviam várias dioceses que guardavam o sábado da Palestina até a Índia. Como eu disse lá no texto inicial de Sócrates e Escolásticos, lembra? Todos os cristãos ao redor do mundo guardavam o sábado. Só em Roma e Alexandria que se afastaram. E estas duas cidades, em especial a cidade de Roma, que vem a se tornar a sede da igreja, começa a influenciar de maneira muito pesada as demais para que se guarde o domingo. Século IV. Desde o tempo dos apóstolos até o concílio de Laodiceia, a sagrada observância do sábado dos judeus persistiu, como pode ser comprovado por muitos autores, não obstante o voto contrário do concílio. Isso daqui foi escrito por John Lay em 1640. Então, o IV século tinha também observadores do sábado. Ainda no IV século, na igreja de Milão, Itália, o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas do Oriente ou qualquer outra das restantes que observavam esse dia fossem inclinadas ao judaísmo, mas elas se reuniam no sábado para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Isso foi escrito em 1636, História do Sábado. Olha que coisa impressionante. Veja, em Roma, cidade da Itália, a capital da Itália, as pessoas se afastaram do sábado, estavam guardando o domingo. Foi lá que começou o negócio, em Alexandria, etc., conforme eu mostrei aqui, aqueles bispos. Mas, de maneira interessante, numa cidade próxima, em Milão, na Itália, o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas do Oriente ou qualquer outra das restantes que observavam esse dia fossem inclinadas ao judaísmo. Eles não estavam observando o sábado porque queriam se tornar judeus, mas eles se reuniam no sábado para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Que coisa interessante, não? IV século. Então, os cristãos estavam guardando o domingo. Alguns. Mas tinham os fiéis que continuaram guardando o sábado. Avançando. Ainda no IV século, Ambrósio, famoso bispo de Milão, disse que quando ele estava em Milão,
ele guardou o sábado. Mas quando passou a morar em Roma, observou o domingo. Isso deu origem ao provérbio: quando você está em Roma, faça como Roma faz. Gente, olha que coisa impressionante. O bispo, não é? Ambrósio, bispo de Milão, ele diz: olha, quando eu estava em Milão, guardava o sábado. Porque os irmãos guardavam o sábado, porque os cristãos guardavam o sábado, porque a igreja guardava o sábado. Aí eu fui para Roma, pronto, chegou em Roma, vamos guardar o domingo. Porque domingo vem de Roma. Domingo não vem do cristianismo. O domingo vem de Roma. Os cristãos guardavam o sábado. Roma instituiu o domingo. Roma se afastou do sábado. E Roma influenciou as demais igrejas a que guardassem o domingo. Mas o domingo não tem nenhum respaldo bíblico. Por isso as igrejas guardavam o sábado. E o bispo de Milão guardava o sábado. E aí quando ele foi para Roma, ele achou estranho. O pessoal lá guardava o domingo. Ele disse: não, então vou guardar o domingo. Ele dançou conforme a música, não é? Quando estiver em Roma, faça como Roma faz. Eu não faço, não. Eu continuo guardando o sábado do Senhor, porque eu não sou seguidor de Roma. Continuando. Os cristãos, desprezam o nosso Deus do sol. Zoroastro, o venerado fundador de nossas crenças divinas, não instituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento? Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Então nós temos aqui um grupo que estava chateado com os cristãos que continuavam guardando o sábado. E eles estavam sendo desprezados por um grupo que gostava do domingo, adoravam o dia do sol. Mais um texto de Frumêncio, que morreu no ano 383 d.C. Frumêncio, ele era bispo na Etiópia no 4º século, e ele reportou o seguinte: e nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Gente, é impressionante. Aqui nós temos o bispo da Etiópia, Frumêncio, dizendo: nós nos reunimos no sábado. E não é porque nós estamos infectados com o judaísmo, não. E aí eu quero falar como Frumêncio falou: eu sou adventista do 7º dia e guardo o sábado, não porque eu estou infectado com o judaísmo, como alguns querem, que nós somos judaizantes. Não. Nós estamos guardando o sábado, como disse Frumêncio, para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Então nós temos aqui o bispo da Etiópia que guardava o sábado. Gente, olha, em Milão guardava o sábado, na Etiópia guardava o sábado, da Palestina até a Índia guardava o sábado. Aí Roma e Alexandria não guardavam o sábado. Vocês estão entendendo? Tá acompanhando aí direitinho? Não perde não, vamos prosseguir. Século V agora. Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ter sido um devoto observador do domingo, ele mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. Agostinho de Hipona, que era considerado um ferrenho observador do domingo, ele reconhece em sua própria época que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. Então, conquanto ele guardasse o domingo, ele reconhece. Sabe o que me deixa triste? É ver pessoas negando a história. Sabe, eu acho interessante a honestidade, por exemplo, de Agostinho de Hipona. Quando ele declara, sendo ele um observador do domingo, quando ele declara que na sua época havia cristãos, a maior parte do mundo que guardava o sábado, sabe o nome disso? Isso é honestidade. Eu aprecio a honestidade dele. O que me deixa triste é a desonestidade com que alguns apresentam esse tema. E dizem assim: não, após a morte de Jesus, os cristãos passaram a observar o domingo. Não, os cristãos não passaram a observar o domingo. Conforme o próprio Agostinho diz, a maior parte do mundo cristão guardava o sábado. Ele guardava o domingo, mas ele era honesto em reconhecer que a maior parte guardava o sábado. Vamos continuar. 5º século ainda. No 5º século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Avançando para o 6º século. Neste último exemplo, eles, a igreja da Escócia, parecem ter seguido o costume do qual encontramos vestígios na igreja primitiva monástica da Irlanda. Ou seja, afirmavam que o sábado era o 7º dia no qual descansavam de todas as atividades. Então nós temos aqui relatos no 6º século de cristãos que guardavam sábado na Escócia e na Irlanda. Opa! Então você está percebendo? Os cristãos continuaram guardando o mandamento do Senhor, o sábado do Senhor. Ah, mas haviam aqueles que não guardavam.
Tudo certo, nós não negamos isso. Não negamos que cristãos tenham se apostatado. Mas nós reconhecemos que a maior parte dos cristãos guardavam o sábado. Depois foi sendo introduzido o domingo, até que boa parte dos cristãos passaram a guardar o domingo e aqueles que guardavam o sábado tornaram-se minoria. Mas você vai ver que até o Agostinho reconhece que a maioria ainda guardava o sábado. Passamos a ser minoria? Sim, passamos a ser minoria, não negamos isso. O que me deixa, como repito, o que me deixa triste é as pessoas negarem a história, né? Negarem os relatos históricos que mostram claramente que a maioria dos cristãos guardavam sábado e querem colocar para nós como se nós fôssemos ignorantes, que não estudássemos, que não tivéssemos acesso, que nós não tivéssemos acesso à patrística e a documentos que mostram exatamente o que eu estou apresentando aqui para vocês. E essas pessoas tentam nos enganar dizendo assim, não, os cristãos após a ressurreição de Jesus passaram a guardar o domingo. Mentira! Isso é mentira. Cristãos em Alexandria e cristãos em Roma passaram a guardar o domingo. Talvez influenciados pelo próprio Império Romano, que guardava o dia do domingo, que era o dia do sol. Querendo se fazer, né? Porque você morando numa cidade como Roma, a cidade mais importante, a capital do Império, ser visto como alguém que guarda o sábado, ser um judeu, né? Roma tinha destruído Jerusalém no ano 70, ser considerado judeu não era coisa muito boa. Então, não queremos judaizar. Os cristãos em Roma, tentando se, né, adequar à realidade romana, nós somos romanos morando aqui na capital, então vamos fazer o negócio, se eles guardam o domingo, vamos guardar o domingo também. Mas a maioria dos cristãos não aderiram a isso, não. A maioria dos cristãos, como disse até o Agostinho, se não me falha a memória aqui, no IV século, ainda guardava o sábado. Posteriormente, a coisa foi sendo substituída. Então, estamos aqui no VI século ainda. Sobre Columba de Iona. Tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente a sua morte. E no dia 9 de junho, um sábado, disse a seu discípulo de Ermite, este é o dia chamado sábado, isto é, o dia de descanso, e como tal será para mim, pois ele colocará um fim aos meus labores. E ele descansou exatamente no sábado. Uau! VII século. Parece ter sido costumeiro nas igrejas celtas dos primeiros tempos, tanto na Irlanda quanto na Escócia, manter o sábado judaico, como um dia de descanso do trabalho, e o domingo comemorativo na ressurreição do Senhor, como de regozijo, com exércitos de adoração pública. Nesse caso, eles obedeciam ao 4º mandamento literalmente no 7º dia da semana. Então, mais uma vez aqui mostrando a influência dos 2 dias sobre a igreja cristã. 8º século. Índia, China e Pérsia. Abrangente e persistente foi a observância do sábado entre os crentes da igreja oriental e dos cristãos de São Tomás na Índia, que jamais estiveram ligados a Roma. Olha, isso aqui é muito interessante. Percebam, os cristãos que jamais estiveram ligados a Roma continuaram observando o mandamento do Senhor. Lá na Índia, continuaram guardando o sábado. O mesmo costume foi mantido entre as congregações que se separaram de Roma após o Concílio de Calcedônia, como, por exemplo, os abissínios, jacobitas, marionitas e os armênios. Interessante isso, hein? Interessante. 9º século. O Papa Nicolau I, no 9º século, enviou ao príncipe governante da Bulgária um extenso documento dizendo que se devia cessar o trabalho no domingo, mas não no sábado. O líder da igreja grega, ofendido pela interferência do papado, declarou o Papa excomungado. Que coisa interessante, hein? Que coisa interessante. 10º século. Nestório de Constantinopla. Os seguidores de Nestório não comem porco e guardam o sábado. Não creem em confissão auricular e nem no purgatório. Eu achei isso aqui fantástico. Quer dizer, no 10º século, havia um grupo de pessoas que seguiam Nestório de Constantinopla, e estes seguidores de Nestório, eles guardavam sábado, eles não comiam carne de porco, carnes imundas, e eles também não acreditavam na confissão auricular e nem no purgatório. Eram adventistas do 7º dia. Estavam aguardando a vinda de Jesus. Não comiam carne de porco, não acreditavam no purgatório, não acreditavam em confissão auricular.
Eram adventistas do sétimo dia, que bênção, já desde o século X, olha que coisa maravilhosa. Século XI, Margaret da Escócia, em 1060, tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba. Olha só, aquele que nós citamos agora há pouco. Lembra do Columba? Aquele que trabalhou 30 e poucos anos na Escócia e predisse que iria morrer no dia de sábado. Ele morreu exatamente no dia de sábado. A Margaret da Escócia, em 1060, ela tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba, opondo-se aos que observavam o sábado do sétimo dia em vez do domingo. Então você percebe que bem tardiamente também chegou a observância do domingo com força nesses países que não estavam querendo obedecer o que Roma mandava e chegou com perseguição, né? Século XII, há vestígios de observadores do sábado no século XII na Lombardia, Enciclopédia Strong. Sobre os valdenses ainda, o século XII. A observância do sábado é uma fonte de alegria, a história dos valdenses, olha que coisa linda. Século XII ainda, na França. Por 20 anos, Pedro agitou o sul da França. Ele enfatizava especialmente um dia de adoração, reconhecido na época entre as igrejas celtas das Ilhas Britânicas, entre os seguidores de Paulo e na Igreja Oriental, isto é, o sábado do quarto mandamento. Então, na França, século XII, tinha gente guardando o sábado. Século XIII, contra os observadores do sábado, o Concílio de Toulouse, de 1229, diz o seguinte, cânon 3, os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas. Olha que coisa, gente. Os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas para destruir os lugares que servem de refúgio. Cânon 4. Aos leigos não é permitido adquirir os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Século XIV, tá? Em 1310, 200 anos antes das teses de Lutero, os irmãos boêmios constituíam um quarto da população da Boêmia e estavam em contato com os valdenses, que havia em grande número na Áustria, Lombardia, Boêmia, norte da Alemanha, Turíngia, Brandemburgo e Morávia. Erasmo enfatizava que os valdenses da Boêmia guardavam o sétimo dia, o sábado, de uma maneira estrita. Uau! Século XIV. Século XV. Erasmo, de Roterdã, ele dá testemunho de que por volta do ano 1500, os boêmios não apenas guardavam estritamente o sábado, mas eram também chamados de sabatistas. Eita! Eu estou mostrando aqui para vocês, século após século, mesmo tendo ordens, mesmo tendo decretos, mesmo tendo perseguições, o sábado continuou sendo observado. Vamos para o século XVI. Noruega. 1544. Alguns de vocês, em oposição à advertência, guardam o sábado. Vocês devem ser severamente punidos. Quem for visto guardando o sábado pagará uma multa de 10 marcos. Estão percebendo? Perseguição a quem guarda o sábado. E foi assim. Antes era o sábado, sábado e domingo, domingo como primazia, domingo obrigatório, proibição ao sábado e agora perseguição aos que guardam sábado. Foi assim que a coisa aconteceu. Estou mostrando na história. Liechtenstein. Os sabatistas, século XVI ainda, os sabatistas ensinam que o dia de repouso, o sábado, deve ser guardado. Dizem que o domingo, como dia semanal de descanso, é uma invenção do Papa. E não é? Eles estavam certos. Lá no século XVI estavam certos. E eu vou provar aqui que foi a própria Igreja Católica que mudou. E a Igreja Católica admite isso. Chegando a dizer que não está na Bíblia, mas eles mudaram. Eu vou mostrar documentos aqui, viu? Documentos. Século XVI ainda na Índia. Francisco Xavier, famoso jesuíta, chamado para a Inquisição, que foi preparada em Goa, na Índia, em 1560, para verificar, e ele chegou lá para verificar a maldade judaica, a observância do sábado. Quer dizer, houve uma Inquisição que foi estabelecida em Goa, na Índia, e o que foi observado lá, foi enviado o tal Francisco Xavier, e este homem foi enviado lá para... A Inquisição era para torturar e matar, não tem conversa. Isso aí não é história, a gente não precisa discutir sobre isso. Mas a Inquisição que foi feita em Goa, na Índia, 1560, foi feita para verificar a maldade judaica, a observância do sábado. Pois é. Ainda no século XVI, na Abissínia,
Não é pela imitação dos judeus, mas em obediência a Cristo e seus apóstolos que observamos este dia, o dia de sábado. Olha aí, isso aí está de um legado abissínio na corte de Lisboa, 1534, citado na história da igreja da Etiópia, de Guedes, página 87 e 88. Século 17. Por mais de 17 séculos, a igreja da Abissínia continuou a santificar o sábado como dia sagrado do quarto mandamento. Ainda no século 17, cerca de 100 igrejas guardadoras do sábado, a maioria independentes, prosperaram na Inglaterra nos séculos 17 e 18. Século 18. Nicolas Zinzendorf disse o seguinte, aqui nós temos o texto, né? Antes que Zinzendorf e os morávios de Belém, Pensilvânia, iniciassem a observância do sábado e prosperassem, havia um pequeno grupo de alemães observadores do sábado na Pensilvânia. Ainda no século XVIII, os abissínios e muitos do continente europeu, especialmente na Romênia, Boêmia, Morávia, Holanda e Alemanha, continuaram a guardar o sábado. Onde quer que a igreja de Roma predominasse, esses sabatistas eram penalizados com o confisco de suas propriedades, multas, encarceramento e execução. Perceba, foi Roma que instituiu o domingo. Foi Roma que se afastou do mandamento. Foi Roma que, com medo de ser perseguido e para não ficar parecido com os judeus, se afastou do quarto mandamento do Senhor. Foi Roma que influenciou várias igrejas a guardarem o domingo. E foi Roma que perseguiu aqueles que continuaram guardando o sábado. Século XIX, na China, os Taiping, quando interrogados sobre a observância do sábado, responderam que, em primeiro lugar, porque a Bíblia o ensina, e em segundo, porque seus ancestrais o guardavam como dia de culto. Meus queridos, eu não vou falar do século XX porque a Igreja Adventista já está aí, guardando o sábado firme e forte. Mas vocês perceberam que ao longo dos séculos, desde o início, desde os apóstolos, Deus sempre teve seus filhos guardando o sábado? A pergunta que fica, quem mudou? Nós já mostramos aqui que a Igreja Católica fez essa alteração, em especial aqueles que viviam ali na região de Roma e Alexandria. Mas agora eu quero mostrar isso de forma documentada e vou aproveitar para dar um recado aos nossos irmãos evangélicos que seguem aí guardando o domingo, como por exemplo os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, né? Guardam o domingo. Eu vou trazer um recado especial que a própria Igreja Católica dá. Vamos lá. Quem mudou o dia de guarda? Padre Júlio Maria, Ataques Protestantes é o nome do livro, página 81, ele diz assim: nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais o Novo Testamento. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Muito forte o que o pastor Eliazar compartilhou nesse momento. É algo transformador, algo libertador. E se esses documentos, essas fontes, não te despertou algo em dizer assim, não, de fato, o sábado foi trocado pelo domingo e não é coisa bíblica, é coisa da história, que a igreja romana mudou do sábado para o domingo. Você percebeu que na história sempre houve perseguição, decretos, impedindo com que aquele povo que guarda o sábado como mandamento do Senhor foi mudado, tá bom? Não por Deus, não pelo fato da ressurreição de Jesus, mas foi mudado, e isso é exclusivo da igreja romana, tá bom? Então, só lembrando que o link da mensagem completa está lá, da mensagem completa está aqui nesse canal, nos comentários, tá bom? E lá no canal do pastor Eliazar, você vai encontrar esses documentos que ele apresentou aqui neste exato momento. Então, fica até o final dessa matéria que ele compartilhou, tá bom? Todas essas fontes todas que ele apresentou aqui no canal, vai estar na descrição do comentário dele. O link completo das fontes da história do primeiro século até o século a qual nós estamos, está lá, tá bom? E você vai poder, eu já fiz o salvamento, já salvei, vou apresentar algumas palestras com ele também, apresentar em estudos bíblicos, tá bom? São fontes importantes que você precisa ter salvo aí em seu pendrive, em seu cartão de memória, aí no seu celular, no seu computador. Então,
Salva esses documentos porque é muito importante, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Um forte abraço aí para você em Cristo Jesus. Lembrando que o pastor apresenta mais de 1 hora de provas na história dessa mudança do sábado para o domingo. Eu só compartilhei alguns minutos aqui e você pode acompanhar lá no canal dele na íntegra, tá bom? Que Deus ele te abençoe em nome de Jesus.